Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yael Bonfim e hoje o nosso assunto é o aquecimento global, as mudanças climáticas e quem conversa sobre isso comigo é o Arthur Miller, meteorologista do Canal Rural. Seja muito bem-vindo, Arthur. Olá, Yael, muito bom estar aqui, para poder, trazer informações e elucidar o produtor, sobre o que está acontecendo em todo o globo. É isso aí. E Arthur, você sempre tá por aqui, o pessoal tá acostumadíssimo a te ver todos os dias nos jornais, nas lives, com a gente no programa diário, mas o seu currículo é muito bacana e deixa eu te apresentar propriamente hoje. Então deixa eu contar aqui um pouquinho do seu currículo pro pessoal. O Arthur é bacharel em meteorologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui estudos voltados à previsão do tempo de curto prazo, médio e também longo prazo. Por 3 anos esteve no CIGERD, que é o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, administrado pela Defesa Civil de Santa Catarina, no setor de monitoramento e alertas. Também possui estudos relacionados à variabilidade climática, processos que envolvem a interação oceano-atmosfera e gatilhos que deflagram os extremos meteorológicos. Arthur, muito bacana o seu currículo. Começa me contando um pouquinho rapidamente aí dessa sua trajetória tão legal, como é que você veio parar aqui no Canal Rural. Pois é, quando você olha o meu currículo e, cadê a parte do agro, né? Pois é. Então, foi que eu sempre gostei de tempo severo, né? Não pelo estrago que ele causa, mas sempre foram fenômenos que me chamaram muita atenção na universidade. O Sul, especialmente, acontece muito tornado, muito granizo, muito vendaval. Então, era uma coisa que eu sempre, estudava. Então, durante toda essa trajetória, eu tive a oportunidade de estar lá no Centro de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil de Santa Catarina, né? Um abraço a todo o pessoal lá. E também tive a oportunidade de até viajar para a Antártica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, após formado, justamente para coletar dados do oceano e da atmosfera, para ajudar principalmente aí nos modelos climáticos. E aí, por que eu estou citando o INPE? Porque para a gente entender como é que eu vim parar no Canal Rural, né? Porque o que acontece? Eu estava vindo para São Paulo, porque eu havia passado em 2 mestrados, tanto em Cachoeira Paulista quanto em São José dos Campos, ambos do INPE. E 10 ou 15 dias antes de começar as aulas, de fato, o Canal Rural me ligou. A gente tem interesse de trazer um especialista em meteorologia e tudo mais. E aí eu me interessei, porque não é comum ter uma oportunidade assim de estar no meio de comunicação, porque geralmente sempre foi praxe de um jornalista apresentar a previsão do tempo, claro, com um aporte de informações de um especialista, mas geralmente é um jornalista. Sim. Eu falei, eu achei uma oportunidade interessante, mesmo não tendo um contato tão direto com o agro, mas a previsão do tempo a gente sabe, tem que quantificar o impacto e tudo mais. E claro, eu tenho um relacionamento com o agro, meu avô tem sítio, eu desde pequeno fui criado lá cortando capim pro gado, tirando leite da vaca. Então eu tenho assim um contato com o pessoal do agro. E então isso, durante toda a minha faculdade, eu sempre tive a preocupação de não complicar a meteorologia. Trazer ela de uma forma simples, porque eu tinha que falar a previsão do tempo pro meu avô. Então, eu sei que muitos dos nossos produtores, às vezes, eles não têm, eles são mais simples. Então, a gente tem que facilitar a comunicação, porque de nada adianta eu vir aqui falar bonito e essa informação não chega, para ele poder usar da melhor maneira. Então, por isso que eu estou até aqui no canal. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui, estou gostando muito, Eu acho que tem sido uma experiência muito positiva. Às vezes o pessoal manda vídeo agradecendo, eu fico muito feliz, que a gente tenha acertado, porque também se errar tem cobrança. Mas nesse sentido, então, desde então, eu tenho focado toda essa previsão, tanto de médio, curto e longo prazo, aplicado para o agronegócio. E isso é muito bacana, porque para o Canal Rural também traz uma profundidade na informação, Arthur? Tendo realmente um especialista em meteorologia na casa. Então, muito bacana. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente realmente está aqui para falar, Bem polêmico. Porque, esse ano de 2024, ele vem caminhando para ser aí o primeiro ano a superar 1,5 graus. E isso significa, então, que a gente já está ultrapassando aquela meta estabelecida pela ONU, discutida em todas as COPs, de que a gente tenta manter o aumento da temperatura global abaixo dessa temperatura. Significa que a gente já está passando isso ou não? É só um ano atípico mesmo? Como que você enxerga esse cenário? Então, ele é um cenário que ele nos acende um alerta, Porque a gente, quando fala de clima, a gente está falando de várias engrenagens, Então, a gente tem esse problema do aquecimento global, E até antes de adentrar com a resposta para essa pergunta, a gente tem que entender algumas coisas para lá na frente o produtor não se confundir.
uma coisa é aquecimento global, né, e uma coisa é mudança climática. O que a gente tem em comum, que a gente vê muita confusão, é as pessoas acharem que é a mesma coisa. E não é. A mudança climática é o que acontece e vem acontecendo desde que a Terra é a Terra. Né? Da época dos dinossauros, vai passando esses ciclos que são naturais da Terra. Então, isso sempre vai continuar acontecendo, mesmo que a gente pare de emitir gases de efeito estufa. Só que quando a gente fala de processos naturais da Terra, são ciclos longos, né? Que a nossa vida, como um ser humano comum aí até 80 anos de vida, a gente não pode perceber isso. Né? Não está dentro da nossa escala de vida. O problema do aquecimento global é que a gente percebe que as coisas estão aceleradas. E a gente está sentindo isso dentro de de um ciclo de vida. Né? Então, isso é para separar um ponto. O alerta, ele acende porque é o seguinte, a gente teve ano passado e de para cá 3 problemas. Um, que já vem sendo alertado sempre, que é a questão dos gases de efeito estufa, que a gente faz acordos e nunca param de emitir, né? Pelo contrário, só aumenta. E isso, ele vai aumentando aos poucos, é imperceptível, né? É como pensar que é como se fosse uma faca enfiando assim na gente, só que devagarzinho, que você não sente, entendeu? Então, por isso que durante os últimos 60 anos, ninguém nem dava bola para o relatório do IPCC. De ano passado para cá, a gente teve o El Niño muito forte, né? E isso ajuda a aquecer o planeta como um todo, porque parte da água do Pacífico Equatorial ela aquece, então, consequentemente, ela afeta principalmente o clima na América do Sul. Só que os oceanos como um todo ficaram aquecidos, né? Diversas vezes, né? Você lembra? Sim. A gente trouxe o gráfico. Então, isso não tinha nada a ver só com o El Niño. Então, foram fatores que se somaram. E a gente ainda vem sentindo esse reflexo até um momento. Daí as pessoas podem se perguntar, a gente precisa entender, mas por que o oceano está aquecido? Né? O oceano ele é um gigante adormecido. Para você fazer com que ele impacte o clima como um todo, demora. Então, o que a gente precisa pensar para saber se é natural ou não? De onde é que vem esse aquecimento? Alguma coisa aconteceu para ele aquecer. Bem, qual é, que é a coisa mais comum que as pessoas pensam? O Sol. Né? Realmente, o Sol ele é um regulador do clima. Né? E ele está agora no seu pico de atividade. A cada 11 anos é normal ele ter esse ciclo de um ápice de intensidade. Só que não é ele. Né? Porque senão a cada 11 anos a gente teria esse problema. Né? Então, Sim. Esse argumento não vale. Porque o que acontece? A alta atividade solar ela emite radiação em diversos espectros, né? Radiação de onda curta e radiação de onda longa. O que impacta mais a gente é a radiação de onda curta, que ela passa pela atmosfera, aquece o solo e a gente sente o calor, que é a radiação de onda longa emitida de volta. A gente tem o campo magnético da Terra, que nos protege em boa parte desses raios cósmicos. E o principal problema de uma alta atividade solar é na comunicação. Porque como os equipamentos são mais sensíveis lá, os satélites e tudo mais, a gente ainda tem, de vez em quando tem um problema aí de satélite queimando, falha de comunicação. Então, o impacto da explosão solar é no meio de comunicação. Não o suficiente para afetar o clima. Até, inclusive, esse ano rolaram, né, principalmente aí no TikTok, nas redes sociais, né, um pessoal falando que a gente ia ter uma queda geral na comunicação por conta dessa questão solar. Sim, isso aí é fato isso, né? Cada 11 anos pode marcar aí na agenda. Agora é para ele se enfraquecer, né? Já para o ano que vem, pode marcar. Daqui a 11 anos vai ter outro pico de atividade e vai ter problemas de novo. Pode anotar que vai acontecer, porque isso já é documentado desde a época do Galileu, da época das grandes navegações. Tá? Então, o ciclo solar é um ciclo muito bem conhecido. Tá? Então, a gente não tem o Sol como um fator que está aumentando essa temperatura do jeito que está. Né? Então, o que acontece? Qual que é o único fator que a gente tem, né, que coincide com o aumento da temperatura? A concentração de gases de efeito estufa. Né? Não tem outra... Né? Se alguém apresentar um outro motivo plausível, a gente vai olhar tudo, mas são aí mais de... Perca até conta, mais de 20 mil cientistas olhando para isso e falando a mesma coisa. Porque qual que é o problema? Às vezes as pessoas não sabem nem o que é o efeito estufa. E aí a gente precisa voltar lá para o século 17 e 18. Que acontece o seguinte... Primeiro eu vou explicar o que é o efeito estufa antes de explicar o porquê. Tá. O gás de efeito estufa ele é um gás da vida.
né? Se não tivesse o gás de efeito estufa, a gente estava morto, não teria vida na Terra. Porque o que acontece? Quando a gente fala ali de carbono, por exemplo, Isso, né? Que as plantas absorvem o carbono para crescer, a gente também precisa, enfim, né? Isso. Porque o que acontece? O fato de ter o carbono na atmosfera, ele funciona mais ou menos como um papel alumínio no churrasco. Vou fazer esse exemplo, né? O pessoal, né, vai fazer aquele churrasquinho no domingo, aí vem a família inteira, aí às vezes já começa a assar a carne mais cedo, né? Pra todo mundo poder comer na hora certa. E aquela carne começa a sair mais cedo, o pessoal já começa a embrulhar no papel alumínio, que é para manter o calor, né? Então, o gás de efeito estufa, ele funciona como isso. Ele retém o calor. Então, é por isso que a gente tem vida na Terra. Porque se não tivesse o gás de efeito estufa, a Terra teria aí temperaturas muito baixas, insuficientes para ter a vida do jeito que a gente conhece hoje. Então, a temperatura média global está na casa de 15 graus. O problema é que, como ele é um papel alumínio, né, que ele retém o calor do churrasco, quanto mais papel alumínio você passar, mais o calor fica ali. Ele não vai embora. E esse que é o problema. Porque quando a gente analisa os dados, a gente percebe que é o seguinte, a gente nunca teve uma concentração tão alta, né? Porque a Terra também tem o seu ciclo natural de emitir carbono, né? Então, tem o ciclo natural da Terra e o mais o que a gente emite de forma antrópica, né? Então, como é que a gente sabe disso, né? Tem gente que fala assim, vocês não conseguem prever daqui a 30 dias, como é que tu sabe remontar o clima a 800 mil anos atrás, né? Simples. A gente tem uma coisa que se chama testemunho de gelo, né? Que o pessoal já deve ter visto. Tem um filme muito bom, que é O Dia Depois de Amanhã, que eu acho que o filme já começa com eles lá extraindo aqueles tubos. É aquele tubo de gelo do filme que nos traz essa informação. Porque o que acontece? Conforme o floco de neve ele cai, como a própria chuva, ela carrega informações ali da concentração de gases, da química da atmosfera. E fica retido em bolhas de ar naquele gelo. E aí, quanto mais fundo você vai, mais você remonta o passado. Você consegue ir até 800 mil anos no passado, né? E aí, como é que você pensa assim? Aí, como é que isso é feito? Bem, primeiro ela é feita, digamos assim, por uma comparação por pares. Tanto na Groenlândia quanto na Antártica, são pegadas medidas, então uma do hemisfério norte e uma do hemisfério sul, para não ter nenhum viés, né? Vai que tinha um vulcão ativo na época e tudo mais. Então, você tem a medida nos dois polos do mundo. E aí, você faz a média. Mas como é que você tem certeza que esse dado ele pode ser validado? Confiável. Bem, pelo menos nos últimos 50 anos, a gente tem diversos sensores que vêm já medindo gás carbônico e tudo mais. Então, você pega a camada mais superficial de gelo e compara com os dados que foram medidos nos últimos 50 anos. E você vê que bate. Então, se nos últimos 50 anos batem, você também considera que para o passado também vale. Então, você tem essa validação. E quando a gente vê as curvas, tanto de concentração de CO2 quanto de temperatura, você percebe que nos momentos que a Terra esteve mais aquecida, havia uma maior concentração de CO2. Então, por isso que a gente sabe que isso acontece. O problema é que quando a gente teve um máximo já registrado nesse último período de 800 mil anos, era 300 partes por milhão. Sabe quanto que a gente está hoje? Quanto? 440, mais ou menos. Ou seja, quase 50% a mais do que um período. Do que os períodos mais quentes, naturalmente, por conta das mudanças da Terra. Exatamente. E aí é muita coincidência dessa concentração ter sido aumentada da Revolução Industrial para cá. É muita coincidência. Sim. E principalmente desde a década de 30 para cá. Porque o que acontece? Aumentou a população também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente aborda esse assunto, porque assim, eu não estou querendo dizer, né? Não estou querendo demonizar o petróleo aqui, nem nada mais. Foi uma coisa que ajudou na nossa revolução, a gente evoluir como espécie. Só que existem momentos, né, na trajetória da nossa vida que a gente tem que botar o trem no trilho de novo. Né? Sim. Eu gosto muito de usar o exemplo de, por exemplo, olha, não faz muito tempo que fumar era bonito, né? Uhum. Era saudável, depois que se descobriu que tinha ali impactos, principalmente no pulmão, tudo mais, parou, hoje não existe mais. Então, é isso, não quer dizer que foi uma coisa ruim. Às vezes a gente vê os impactos de certas ações só no futuro. Então, não quer dizer que a gente tem que parar de usar o petróleo, mas a gente tem que repensar
o nosso Tem que jeito de diminuir, viver. tem que fazer a tão falada transição energética, né? Que é justamente isso, a gente ir deixando de usar esses combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia, e começar a usar outras alternativas, né? Alternativas limpas, renováveis. Isso requer muito investimento, requer tempo de adaptação, mas é uma coisa que precisa ser feita no longo prazo, né? Até porque quando a gente pega e analisa, né, o que a gente emite de forma antrópica, ou seja, o que o ser humano emite, né, ignorando a parte natural. Tirando desses 100%, vamos dizer assim, né, a gente tem aí que mais ou menos uns 25% meios de transporte, 25% o setor energético e 25% o setor industrial. Né? São os 3 pilares ali que mais emitem. Quando soma doméstico e comercial, é mais 15%. O agro é 10%. Entende? Isso no mundo, né? No Isso a gente mundo. falando a nível global. No nível global. Ou seja, então, uma coisa que eu defendo muito aqui, que é o seguinte, não é culpa do agro que está acontecendo. Tá? Não quer dizer que o agro não emite. Ele Sim. emite, mas proporcionalmente a outros setores, não. Né? E o grande problema ainda que eu vejo da questão do agro é a questão que a gente tem que evitar a queimada. Né? Porque ela tem 2 problemas. Não, vamos dizer 2 ou 3 problemas. O primeiro, acaba com a biose do solo, né? É ruim, né? Não é vantajoso você colocar fogo na propriedade. Segundo, é uma bomba de CO2 para a atmosfera, né? Num curto período de tempo. Então, isso já tem impactos diretos. Né? Inclusive, a gente viu esse ano, acho que o Brasil está com 250 mil focos, bateu o recorde, né? Desde que as medições começaram a ser enviadas. E isso prejudica o produtor. Com certeza, em todos os sentidos, né? Tanto em produtividade, quanto você falou, quanto em imagem também, quanto em multa, em embargo. Tem muitas questões envolvidas, assim, né? Por exemplo, um dos impactos da fumaça, né? Isso quando não devasta, né, o fogo. A chuva preta, né? Que é uma chuva com fuligem, uma chuva ácida, pega no pasto, corrói os dentes, né, dos bovinos, e isso prejudica a longo prazo. Né? Com certeza. Isso é um dos exemplos. E assim, acaba servindo de vitrine pro pessoal lá fora apontar o dedo e dizer que a gente tá errado. Então a gente não pode cair nessa armadilha. Porque quando você olha no satélite, se você não usar a frequência de onda certa para ver onde é que tem gás carbônico, metano, esse tipo de coisa, é muito mais fácil você ver a fumaça. Então aí, quando vê aquele fumaceiro, todo mundo começa a apontar o dedo. E na verdade não é. Porque quando você soma no longo período, desde a Revolução Industrial, você vê que os países industrializados são os mais culpados. Principalmente os de primeiro mundo. Né? Aí eu tô falando Estados Unidos, Índia, Rússia, né? São os principais. Porque se a gente pensar assim, né, em quantidade, porque assim, ó, eu não gosto muito quando o pessoal começa a falar assim, ó, porque tá emitindo quantos por cento? Não, a porcentagem não quer dizer nada. A gente tem que saber em volume, né? Quem que emite mais ou não. Porque a porcentagem, ela engana. Por exemplo, vamos até fazer uma brincadeira. Se a gente pegasse aqui, vamos dizer assim, não tá na hora do almoço ainda, mas tivesse um frango assado aqui. Aí eu pego e eu como tudo sozinho, não divido nada contigo. Na média ou na porcentagem, cada um comeu 50%. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala só a porcentagem. Por exemplo, quando a gente fala da emissão que o Brasil emite, ele emite bastante porque é um país continental. Então, eu preciso fazer comparações com países continentais. Então, vamos pegar aí mais ou menos países que têm a mesma dimensão. Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Né? O Brasil emite aí mais ou menos, eu acho que é 1 bilhão de toneladas por ano. Grande parte também proveniente por causa da queimada. Quando você olha para a China, Índia e Estados Unidos, a gente está falando de mais de 10 bilhões. Ou seja, mais de 10 vezes o valor. Né? Isso é muito. Sim. Então, a gente precisa ver. Então, quem que é o culpado? São os países industrializados ou a questão do agro? E eu até falo outra coisa. Sem petróleo a gente vive. Sem comida, não. Sim. Então, aí existe um jogo de interesse. Né? Porque quando a gente... Por isso que eu falo que é umas pautas polêmicas. Porque a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente não tem que preservar. A gente tem que preservar pra gente. Porque existe muita discussão que às vezes eu ouvi essa frase de alguém, eu achei muito boa, eu vou repetir aqui, eu vou até pedir perdão porque é um plágio, mas é que assim, existe muita intenção ecológica travestida de interesse comercial, né? E infelizmente isso acontece, né? Como qualquer setor,
Porque, infelizmente, né, o ser humano é um bicho triste, né? Sempre tem um jogo de interesse, tem um jogo de interesse político, mas a gente só não pode cair na besteira de achar que a gente não tem que preservar. A gente tem que preservar. Porque é só você pensar, né? Quando está muito quente, quem não gosta de ir para debaixo de uma árvore onde vai estar fresquinho? Sim. Né? Então, se você acaba desmatando tudo também, você acaba criando uma situação ruim, né? Porque quando a gente fala de mudança no clima, beleza, a gente tem a questão da temperatura, da chuva, mas a gente tem que pensar na questão biológica também, né? Porque, por exemplo, você tem uma biodiversidade ali que tem uma regulamentação, porque a nossa vida tem que ser em equilíbrio, né? Outro exemplo que eu gosto de trazer existia um problema muito grande em Mato Grosso do Sul por causa de onça, né? Por causa de onça atacando gado, e aí o pessoal começou a meter chumbo na onça. Beleza, acabou com a onça. E aí qual que foi o problema? A quantidade de javali que se reproduziu foi enorme, porque acabaram com o predador natural do javali. Aí hoje está uma praga de javali que ataca as lavouras de soja, as lavouras de milho. Então, por isso que a gente tem que entender o seguinte, ó. A gente tem que estar em equilíbrio com o sistema. Não quer dizer que a gente, eventualmente, não pode haver uma área desmatada, mas a gente tem que tudo em equilíbrio, né? Como a nossa vida, né? Sim. Então, eu acho que a gente não pode cair nessas armadilhas. O Brasil ele tem um grande potencial econômico, principalmente o agro. O nosso agro vem dando um show, né? Ano que vem tem a Copa em Belém. Uhum. E assim, só para não achar... eu gosto de falar em todos esses aspectos, porque às vezes as pessoas acham assim, porque tem um extremismo de um lado, quer dizer então que eu não tenho que fazer nada. E na verdade a gente está dando um tiro no pé. Sim. Porque quando a gente preserva o que é nosso, a gente já está preservando o nosso microclima. Se lá na Europa está aquecendo, é problema deles. Eles já desmataram tudo. Então a gente preserva aqui para preservar para nós, não é para eles. Exato. A gente não pode cair nessa armadilha. Com certeza, Arthur. Basicamente assim, a gente precisa, com certeza, preservar, como você falou, preservando o nosso microclima. E, na verdade, cada um tem a sua parte a fazer, né? Então, por mais que, como a gente já conversou aqui, a questão principal esteja realmente no petróleo, na indústria, na questão da energia, cada um precisa realmente fazer a sua parte, e isso a gente já tem comprovado que é muito importante para a própria produtividade, né? Para a gente conseguir ter aí a agricultura, a agropecuária sendo feitas a longo prazo. A segurança alimentar é essencial, como diria Roberto Rodrigues, segurança alimentar é paz, né? Uhum. Então, a gente tem todas essas questões importantes para levar em consideração. Mas aí, Arthur, o que eu queria te perguntar também? A gente fala dessa questão do 1,5 grau, né? Que é contado aí a partir, então, da Revolução Industrial para cá, né? Que a gente tem que tentar manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 grau, levando em consideração o período pré-industrial, né? Uhum. E aí, qual que é o perigo de a gente passar desse ponto? A gente, então, tá num momento de alerta, porque já é o primeiro ano que a gente está, provavelmente, ultrapassando essa marca. E qual que é o perigo de a gente continuar nesse caminho, digamos assim, né? Isso falando de humanidade, né? De todos os setores. Essa pergunta aí, ela é bem densa, né? O que a gente teve vamos dizer assim, uma provinha do que é ter um ano com 1,5, né? E assim, a gente tem que entender que quando a gente fala que o clima ele tá um pouco mais agressivo, a gente não tem que se ater a números por exemplo, assim, né? Número de morte ou prejuízo em dólares. Porque isso é variável, né? Conforme passam os anos, a população aumenta, você tem inflação, tem tudo, então isso não é uma ótima métrica. Quando eu, pelo menos, trago aqui a questão do extremo climático, é porque a atmosfera está respondendo de uma forma agressiva, né? Então, para o produtor entender bem o que eu estou falando, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente agora, né? Os furacões na Flórida. Uhum. É comum ter a temporada de furacões, ter furacão de categoria 5. O que não é comum, em 10 dias, 2 furacões de categoria 5 atingiram o mesmo local. Uhum. E teve uma questão de que em apenas 2 horas, né, ele pegou uma força absurda, né, Arthur? Sim, isso também é muito anormal, né? Isso, a evolução do sistema. Ou seja, ele também teve um que atingiu o México ano passado, que assim, normalmente, quando o sistema de baixa pressão está ganhando intensidade,
até sair de uma tempestade tropical, evoluir para um furacão de categoria 5, geralmente é 2, 3 dias. Como as águas dos oceanos estão todas aquecidas, o sistema se desenvolveu em menos de 24 horas. Coisas que nunca tinham sido registradas, né? Outro exemplo, chuva no Rio Grande do Sul, né? É normal, pontualmente, você ter extremos de chuva, isso pode acontecer. Mas não pegando um estado inteiro como pegou o Rio Grande do Sul, né? E lembrando que lá choveu 500 milímetros em 3 dias. Aí agora, recentemente na Espanha, que aí não pegou a Espanha inteira, mas pegou um ponto local, foi outro extremo. Foi 400 e pouco, quase 500 milímetros em 8 horas. Nossa. As pessoas que morreram dentro do carro, dirigindo. Porque aquilo veio, a força da água, que parecia como se fosse uma barragem que tivesse estourada. Entendeu? Então, essas coisas. São esses sinais que a gente vai avisando o que vai acontecer. Porque tem gente que acha que assim, quando a gente fala de clima extremo, fala, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas não na frequência e na intensidade. Né? Porque o que acontece? Eventualmente, é normal em algum local a cada 100 anos dar uma enchente, mas não a cada 10, a cada 15. E aí, a gente viu também, né, chuva no deserto alagando, né, a Antártida com áreas verdes, o norte do nosso país também com secas extremas. Então, assim, é muita coisa junto em um ano só, realmente, né? Coisa que nunca tinha sido registrada, porque antes sempre a culpa era do El Ninho, e agora não tem El Ninho para botar a culpa, entendeu? Então, o que a gente pode pensar daqui para frente, né? Não é o fim do mundo, né? Então, mas a gente, não é porque não é o fim do mundo que a gente não tem que se preocupar. Porque, eventualmente, esses eventos, eles vão continuar. Se a gente parasse de emitir agora, o Net Zero que todo mundo quer atingir, vai continuar acontecendo, porque ainda tem muita concentração de CO2 na atmosfera, isso demoraria 50 anos para se normalizar, pelo menos. Né? Então, o que a gente olha é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque, senão, a gente vai viver cada vez com mais emoção. Né? Os extremos vão continuar a ficar mais agressivos. Porque tem outro problema que eu vejo pouca gente falando, que a partir do momento que a atmosfera está mais aquecida, ela tem uma propriedade física que faz o quê? Ela retém mais água. E isso, consequentemente, ao longo do período, significa mais chuva. Sim. E mais chuva nem sempre quer dizer que é uma boa notícia. Porque pode vir num volume alto, como aconteceu na Espanha. Imagina se é... Porque qual que é a minha preocupação? O que aconteceu lá na Espanha foi um VECAM, né? O vórtice ciclônico de altos níveis. Muito comum passar aqui no Sudeste e também no Nordeste do país. As águas aqui também estão aquecidas. Então, o que aconteceu na Espanha pode acontecer no Sudeste, pode acontecer no Nordeste do país. Imagina 400 milímetros aqui na São Paulo, capital. Nossa, se 30 milímetros já para o trânsito e tem gente sendo carregada na rua, você imagina 400 em 8 horas. Acabou São Paulo. Tô dizendo que vai acontecer isso agora? Não, mas a gente olha o ambiente e pode acontecer isso, entendeu? Sim, com certeza. Inclusive, teve alguns anos atrás, eu não vou saber precisar o ano aqui, mas que as enchentes aqui em São Paulo também foram tão severas que até bairros de classe alta, né, casas que a gente via ali com piscina e tudo mais, alagando em todos os pontos da cidade, assim. E não é não raro, né? Vira e mexe tá acontecendo isso. Imagina se for nesse nível que a gente viu na Espanha. Então, o que acontece? A longo prazo, se o aquecimento continuar, o que acontece? Cada vez mais a gente vai ter janelas do período seco maiores. Se a gente tem uma janela de tempo seco maior, o que acontece? Mais focos de incêndio, consequentemente mais gás carbônico para a atmosfera. É um sistema de retroalimentação positivo. E aí o período de chuva cada vez encurta mais e vem num maior volume. Isso, a longo prazo, prejudica o agro. Prejudica o agro, prejudica a segurança alimentar. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter esse discernimento. Então, por isso a gente tem que ter a importância, porque o clima não vai acabar com a gente. A gente vai se matar antes, porque se faltar comida, a gente já tem diversas intrigas aí internacionais que nem chegou ao ponto de faltar comida. Imagina se eventualmente tem uma crise no agro de forma geral, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar isso a longo prazo, porque basta um ano sem comida que o povo se mata. Sim. Né? E a gente tem que falar desse jeito, porque sim, né? Sim. Então, eu vejo que tem muita coisa boa sendo feita, sim, mas a gente tem que
principalmente o setor que menos eu vejo se mexer, né? Para a questão aí do aquecimento, que é o setor do petróleo. Eles têm que se mexer. Né? A gente está falando com um lobby financeiro gigantesco. Eu acho que é a coisa que mais dá dinheiro no mundo. Então, é difícil você falar de uma coisa que é a longo prazo, sendo que você está mexendo no bolso. Né? Só que assim, quer dizer que a gente tem que acabar com o petróleo? Não. Só que a gente precisa reaver o que está acontecendo, porque porque assim, ó, agora eu me lembrei de um gancho da nossa conversa que remete lá ao século 17 e 18. Quando o gás de efeito estufa ele foi descoberto. Por isso que eu expliquei o que era o gás de efeito estufa no começo. Porque acontece? Tem muita gente que acha que esse negócio de aquecimento global, o gás de efeito estufa foi uma coisa que inventaram agora para tirar dinheiro. Não. Porque a ciência ela sempre pensa à frente. Por isso que eu até acho, eu defendo isso, que tem coisa que tem que ficar na academia. Né? Não tem que vir a público. Principalmente coisas que quando a gente fala de previsão para 10 mil anos, 5 mil anos. Isso é coisa da academia. Não tem que estar soltando, por exemplo, na mídia, porque tem gente que pega, distorce e acaba caindo em descrença a ciência. Sim. Né? Então, a ciência está sempre olhando para frente. Então, lá, 200, 300 anos atrás, o Arrhenius, que era um químico que ganhou um prêmio Nobel, veio a Revolução Industrial, já veio a preocupação, a gente vai estar emitindo mais gases de efeito estufa. E já naquela época já tinha sido feito cálculos, se chegar a tanto de emissão, vai aquecer tantos graus. Já se sabia naquela época, antes mesmo de acontecer os problemas. Então, a gente começou a sentir mais isso de 50 anos para cá, principalmente nos últimos 20. Então, isso não existe, Yael. É de tudo que a gente conhece, algo que é natural que explique isso. A única coisa que mudou foi a concentração do CO2. Aí teve o Acordo de Paris, né, Protocolo de Quioto, e quando você vê a barra de emissão de gás de efeito estufa, nunca parou, só aumentou. Mesmo com várias atitudes boas, né, principalmente do agro, né, tem vários setores se mobilizando para tentar ajudar, só que o principal não tá se mexendo. Sim. E outra coisa que eu vejo também o pessoal muito falar, mas é que o ser humano evoluiu fazendo fogo, né? Só que, sim, claro, eu acho que os dois grandes avanços da humanidade foi a gente dominar o fogo e a língua falada, né? A comunicação. Só que a gente tá falando numa época que tinha 200 mil, 300 mil humanos no mundo. Não, sim, a gente está evoluindo, né? A ideia é que a gente continue evoluindo cada vez mais com o conhecimento, como você falou, né? Coisas que há algum tempo a gente não conhecia o efeito negativo e pareciam boas, agora a gente sabe o efeito negativo, então vamos mudar de rumo, né? E aí quando eu falo pela quantidade de pessoas, lembrando, 2050 é para ter 10 bilhões de pessoas. E a comida para esse povo todo. Então a gente tem que ter essa preocupação. E ainda mais, né, quando a gente fala das florestas, né? Porque hoje a gente tem, né, muitos bons exemplos, né? Principalmente da recuperação de pastagens degradadas, integração agropecuária, lavoura, pecuária, floresta, né? Entendeu? Então, se a gente ficar em equilíbrio, não tem problema. E assim, não quer dizer que a gente vai ficar em equilíbrio, que as coisas vão ficar em paz. Não, agora vai chover na hora certa, vai ter a seca na hora certa. Não, as coisas vão continuar, só que não vão ser tão agressivas, né? As perdas vão ser menores, né? É nesse sentido. Porque às vezes fica naquela coisa de tipo, sempre aconteceu, mas a gente que analisa todo dia, vê os dados, a gente vê que a coisa está piorando, né? Então, é esse o alerta que a gente faz, né? Tentando desmistificar o que está acontecendo, né? Como você falou do meu currículo, eu sempre estudei extremos, né? E eu nunca vi, né? Coincidentemente, desde a minha chegada do Canal Rural, que do ano passado para cá teve muito, né? E eu nunca tinha visto um relato de um furacão evoluir para uma categoria 5, desde ele bebezinho até a fase adulta em 24 horas. Né? Não tinha visto um relato de uma chuva espacialmente e volumosa como foi a do Rio Grande do Sul. E olha que eu estudei muito as enchentes, principalmente do Vale do Itajaí, né? Santa Catarina, tem até o Oktoberfest, que foi lá de uma enchente em Blumenau, lá em 83, 84. Eu não tinha visto isso, né? E a gente vê os sistemas, a gente vê acontecendo, que o problema de tudo é o seguinte: tem gente que acha que não, esse sistema é culpa do aquecimento global. Não. O aquecimento, ele funciona como se fosse um fermento de bolo. Ele amplifica o que já acontece. E aí é que está o problema, porque a pessoa quer que separe e mostre, foi culpa disso. Não.
A Terra continua com o seu ciclo natural. E que se está mais aquecido, ela responde de forma mais agressiva. Porque como eu falei, quando a gente estuda, assim, muita pouca gente sabe, né? Mas para ser meteorologista, você tem que estudar muito cálculo, muita física. E a gente, né, quando resolve as equações e vai fazer os balanços de equilíbrio, a gente vê que se a coisa não está em equilíbrio, a coisa destoa, né? Então, a Terra, por mais que não pareça, ela busca estar em equilíbrio, sempre. A gente não é nada perto do que a força da Terra em buscar o equilíbrio. Então, o que acontece? Ela se manifesta de uma forma para redistribuir o calor na Terra. Isso é natural, porque ela gira, né? Tem gente, e é redonda, tá? Porque tem gente que acha que a Terra não é redonda. Então, a gente tem o planeta Terra e o Sol também ele não bate de forma igual em todos os lugares. Então, você tem um desbalanço de temperatura. Então, a Terra, para compensar isso, forma ciclones, principalmente os ciclones extratropicais, que eles são uma máquina para redistribuir calor. É ar frio que vem do polo e o ar quente do Equador para tentar buscar o equilíbrio. Isso é natural. Só que o que acontece? Se você tem mais aquecimento, vai vir mais ar frio do polo. E aí a gente começa a falar novamente o mecanismo de retroalimentação positivo, que é o feedback positivo. E aí entra no problema que, beleza, enquanto tiver gelo no polo, a gente consegue resfriar e a hora que acabar o gelo no polo. A gente está, aos últimos 15 anos, é recorde de degelo. Do ano passado, a Antártica perdeu de área espacial um Egito, né, de dimensão. Agora me falha a memória a quantidade em quilômetros quadrados, mas é o tamanho do Egito. E aí até fiz uma conta. Se perder um Egito por ano, daqui 40 anos não tem Antártica. Então, são coisas que chamam a atenção, não são momentâneas. Porque vai passando El Niño e Laninha, as coisas continuam. Né? Porque quando a pessoa afirma, é o Sol. Não é o Sol. Senão, a cada 11 anos, a gente ia ter um pico de calor. E entre um pico de 11 anos, ali entre 6 e 5, a gente teria um pico de frio. Ficava tudo normal. Uhum. Não, frio, né? Porque você tem um ciclo. E não. Então, ciência não é pegar um fato isolado ou um achismo. Você tem que ver que a coisa ela tem que ser válida para todo o período. Né? Então, tem outra coisa também. Eu falo bastante, você pode me interromper aqui. Porque ele é um assunto muito denso e a gente tem que pontuar várias coisas. E tem uma coisa que eu vejo muita pouca gente falando, e esse é o maior problema. Eu acho que esse é um dos principais. Você já deve ter ouvido falar sobre os tipping points, né? Sim, pontos de limite. Sim. Uhum. São os pontos de não retorno, né? Que o pessoal fala. Isso. E quando a gente estuda as equações físicas, a gente não sabe o que vai acontecer se a gente estourar um ponto de não retorno. Para facilitar o entendimento até do produtor, o ponto de não retorno, imagine um elástico de dinheiro, né? Você puxa e solta. Só que você pode puxar o elástico tão forte que ele arrebenta. O fato dele arrebentar, ele não vai voltar mais como ele era antes. Então esse é o ponto de não retorno. Porque a Terra ela vai sempre buscando o equilíbrio. Vai chegar um ponto que a gente não sabe, tá? Não sabe a data e o que vai acontecer. Tá? Então, a partir do tipping point, a gente não sabe. As duas teorias mais aceitas são que ou a Terra entra numa idade do gelo ou vira um Marte da vida, né? Entra num processo de desertificação. Mas isso é a longo prazo, não é para amanhã, né? Não precisa tomar. Isso é pensando em ciência a longo prazo como futuro de humanidade. A gente tem, nesses processos de retroalimentação positivo, outras coisas que vão emitir mais carbono de forma natural, que não era para emitir. Né? Então, o que acontece? Você acaba com o gelo, você acaba afetando o albedo. O que é o albedo? A cor branca ela reflete a luz do Sol. Isso ajuda a resfriar o planeta. Então, menos gelo, mas o planeta aquece pelo fato de não ter mais gelo. O problema é que embaixo do gelo a gente tem uma coisa que se chama permafrost, que são terras congeladas que o fato de estar congelada armazena carbono. Ou seja, a gente ia acabar liberando mais carbono de forma natural via antropicamente. E quais que são as regiões que tem mais permafrost? Rússia, Estados Unidos, que são regiões que já estão sofrendo com esse calor e vão emitir mais ainda, porque quanto mais derrete, mais gás carbônico aquece, então vira uma coisa positiva. E isso é um problema muito grave, porque nesse permafrost não é só gás carbônico, tem metano. O metano é 30 vezes mais potente do que o gás carbônico. O permafrost é muito mais prejudicial do que o pessoal fica falando que é o arroto do boi, né? E tudo mais. É muito mais prejudicial. Então, a gente tem que tomar cuidado que
que é o seguinte, a gente está vendo que o gelo está derretendo. E muito. Por exemplo, você pode pegar aí nos noticiários, no Google, várias estações de esqui lá na Europa vão falir, porque não tem gelo. Tem que botar uma máquina de gelo para poder esquiar. Agora, eu li hoje isso ainda. Hoje que nevou no Monte Fuji, no Japão. Foi a primeira vez em 130 anos que a neve demorou 2 meses para começar. Nossa. Então, quando a gente traz assim, mas o pessoal, mas o que tem a ver o Monte Fuji? É que está acontecendo globalmente, não é local. Porque as coisas locais sempre vão acontecer, vai continuar acontecendo. Só que a gente está vendo aí um cenário perigoso. Né? Ao menos, quando a gente pensa aqui na Terra, o produtor, agora vai ser bom. Um novembro, um dezembro aí que está com a chuva mais bem distribuída. Né? Mas isso não quer dizer que foi um ano bom, que as coisas não estão acontecendo, porque faz parte do ciclo natural da Terra. Às vezes, ela momentaneamente dá uma pausa em algum local, mas é agressiva em outro, porque é o jeito, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Né? E quando a gente vê o quebra-cabeça como um todo, a gente vê que a coisa tá indo para um lado ruim. É esse que é o problema. Aí é o fim do mundo, não é? Mas a gente precisa se adaptar. Né? E uma coisa que eu falo, que às vezes muita gente se engana, mas todo ano a gente tem recorde de produtividade. Mas por causa de tecnologia. Porque se tivesse usando os mesmos métodos de 20, 30 anos atrás, estava no prejuízo. Sim. E aí a pergunta que não quer calar, que é: até quando a tecnologia vai caminhar lado a lado para suprir o avanço que a gente está tendo dos extremos? Vai chegar uma hora que a tecnologia não vai suprir. E aí a gente chega numa questão importante, que é o que a gente fala de adaptação, né, Arthur? Então, se por um lado a gente está falando sobre a gente tentar cada vez mais ter ações para mudar esse rumo que a gente está, né, de cada vez emitir mais carbono para a atmosfera, por outro lado, tem algo que a gente pode fazer, que é para a gente se precaver e minimizar cada vez mais esses impactos do clima. E aí entra a tecnologia e tudo mais. Aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer nesse sentido, né, para se adaptar e para tentar minimizar cada vez mais os efeitos desses extremos do clima? E se já existe algum lugar do mundo fazendo isso de forma bem feita, talvez pontualmente, enfim, como que você vê essa questão? Bem, primeiro, a gente tem que... Eu vejo, por exemplo, investimento em meteorologia, né? Porque a gente precisa prever, precisa salvar vidas também, né? Inclusive, desculpa interromper, mas nessa questão do furacão dos Estados Unidos, isso fez toda a diferença, né? Sim. Eles conseguirem prever isso e avisar massivamente a população fez toda a diferença, né? E você vê, mesmo com todos os avisos, para ver como é uma coisa complicada. E os Estados Unidos, que é um país que já tem uma cultura, né, em relação a isso, o primeiro furacão matou acho que 300 pessoas. No segundo, matou 20. Ou seja, o pessoal entendeu. E mesmo assim... Você não consegue entender. Como 20 pessoas ainda morreram para ver ainda como existe uma resistência, né, em aceitar um alerta. Né? Então, primeira coisa, ter centros especializados para poder passar uma boa informação. Segundo, comunicação. Né, que o Canal Rural, né, agradecer a oportunidade e pioneiro, né, de trazer um especialista para trazer isso. Porque não é todo canal no Brasil que tem isso. Né? Às vezes o pessoal fala de qualquer jeito. Por exemplo, essa semana, só fugindo um pouco do assunto, só para puxar o gancho, tava tocando o terror no povo do Sul falando de ciclone bomba. Falei, não, peraí, não tem nada de ciclone bomba. Então a gente tem que ter a cultura de informar da forma correta para não ser aquela história do índio e do leão, né? Você conhece essa história? Não, do índio e do leão? Rapidamente, né? É aquela história, botaram o índiozinho lá, cuidar da tribo lá, ficava lá sentado na árvore, e ele o papel dele era avisar quando o leão vinha. E aí ele, na brincadeira, ficava falando, o leão tá vindo, e não vinha. Até o dia que o leão veio e ninguém acreditou. Ninguém acreditou mais. Então, por isso que você tem que ter, né, cuidado com a informação. Outra coisa, políticas públicas, né? Por exemplo, você tem muito problema de deslizamento, né? Muitas vezes, não tem nada a ver nem com o extremo meteorológico, porque já é uma área de risco. E aí o que acontece? Muito político, para tirar o dele da reta, faz o quê? Culpa da mudança climática. Mas não é culpa da mudança climática, é culpa que não teve uma infraestrutura. As pessoas não eram para estar morando naquele local. E aí, entendeu? Aí começa, você tá vendo? Aí começa a misturar as coisas. Né? Então, eu vejo com bons olhos também o avanço tecnológico. Né? A Embrapa, um centro de excelência aqui no país, vem ajudando o produtor, né?
E a gente consegue se adaptar, assim. O Brasil ele dá show. Inclusive, você perguntou dos exemplos, né? Eu acho que a gente tem um belo exemplo no Brasil, a integração lavoura, pecuária, floresta é um ótimo exemplo, né? A gente tem, por exemplo, a China, né? Tá recuperando áreas de deserto. Você já tinha ouvido falar disso? Sim, sim. Estão até chamando da Grande Muralha Verde. Então, existem meios de recuperar áreas, tentar buscar o equilíbrio, mas também nada de adianta você recuperar áreas se continuar emitindo. Porque daí vai ser meio que enxugar o gelo, sabe? Uhum. Então, a gente tem que fazer isso, é ótimo, né? Mas a gente tem que rever, por exemplo, usar, né? Procurar as tecnologias aí, né? De carro elétrico, né? Tentar mudar um pouco essa matriz energética para melhorar, porque a gente também depende economicamente. Sim, né? sim. E a longo prazo... Sim, e é o que vem sendo bastante discutido, negociado. Muitas vezes a gente tem a impressão que não tá dando em nada, né? Às vezes não tá mesmo, enfim. É uma outra discussão. Mas eu posso falar né? isso. Eu, assim, ó... outra vez, até perguntaram pra minha horta o que tu acha do Acordo de Paris. Eu falei, apoia a rasga e faz outro. Porque não adianta nada sentar um monte de bacana engravatado, né? Toma um chazinho, vamos fazer. E ninguém faz nada. Uhum. Porque a gente vê nos dados. Porque a ideia é justamente essa, que os setores como o petróleo, os países ricos, os países que já se desenvolveram, que já se beneficiaram desse carbono emitido, Sim. né? Que eles arquem com as consequências disso financeiramente e invistam em tecnologia para a gente ter a transição energética, para emitir menos, para descobrir novas fontes de energia limpa, para aumentar exponencialmente o que a gente já tem de energia limpa, para a gente investir em adaptação, enfim. Essa é a ideia, mas não está de fato acontecendo, né? É porque, assim, aí não se trata só de dinheiro. Aí se trata de um jogo de poder. Quem está lá no topo da pirâmide não quer largar o osso. Uhum. Então, eles não querem abrir mão do que eles já têm para deixar a brecha para outros países chegar. E por isso que tem tantos ataques vindo para cima do Brasil, Amazônia, não sei o quê. Porque sabe que o Brasil é um player forte. Exatamente. Entendeu? A gente tem a super capacidade, né? Como a gente ouve aqui toda hora no Canal Rural, diversos especialistas falando da nossa capacidade de produzir e produzir muito mais, preservando com alta tecnologia e ainda com possibilidade de alimentar o mundo e ainda também fornecer energia limpa e renovável para o mundo também. Coisa que eles não conseguem fazer e tentam criticar nós de qualquer forma, né? E que até eu falo que quem tinha que estar colocando em posições é a gente, não é eles, né? E aí até... tentando voltar para o início da pergunta. Então, eu acho que é investir em meteorologia, a gente tem tecnologia também, né? E, claro, promover principalmente o que o Canal Rural já vem fazendo, que é essa reeducação, né? Para as pessoas entenderem o que é um alerta, entender o que é a previsão do tempo, entender a parte climática. Porque acontece, a gente faz aqui um esforço para trazer a melhor previsão, projeção para o produtor. Ele sabe tomar a melhor decisão, né? E aí sai todo mundo ganhando, né? Claro, eventualmente, a gente tem situações que, por exemplo, às vezes você não pega um período muito chuvoso, uma seca muito braba, né? Não tem como pegar a fazenda nas costas e colocar em outro lugar. Mas ele tendo uma dimensão, acompanhando a previsão do tempo aqui no Canal Rural, ele vai tomar a melhor decisão, plantar na hora correta, né? Ou qual melhor semente usar. E aí, isso a gente vai... Porque isso faz parte da terra, é natural, né? Não vai ser todo ano o clima sempre favorecendo ao máximo. Mas parte por isso também, né? E eu acho que é fundamental a comunicação. Com certeza. A informação realmente de qualidade, né? Não levando um alarmismo sem necessidade para as pessoas, mas trazendo que realmente é importante, que realmente é um assunto urgente, que a gente precisa prestar atenção, mas com equilíbrio, né? Nem tudo são as mudanças climáticas, nem tudo é problema do aquecimento global, mas tem muitas coisas que são. Então, por isso, né, que é tão importante a gente ter essa ideia, que preservar as nossas florestas também é importante, né? A nossa biodiversidade, os rios, porque, né, a questão da água é uma questão crucial, né? Sem água não tem vida, né? Então, eu acho que assim, a informação passada do jeito correto e a gente estando em equilíbrio, a gente, né, tem um futuro mais promissor. E eu gosto de reforçar essa tecla, que a gente não pode ser egoísta de querer consumir todos os recursos da nossa geração e não deixar nada para a próxima. A gente tem que pensar na próxima geração, né? Eu sei que você, né, tá esperando seu segundo filho. Sim. Então, pensando no mundo que você quer deixar para o seu filho. Então, a gente tem que pensar
para as próximas gerações. Então, é claro, a gente tem que produzir, a gente tem que evoluir, a gente é a espécie dominante, mas a gente tem que usar isso de uma forma inteligente. É isso. Arthur, obrigada. Foi muito bacana o nosso papo, né? A gente já estava tentando marcar essa conversa há bastante tempo, mas que bom que agora realmente deu certo. Fico feliz de a gente ter conversado sobre tantas coisas importantes aqui e levando a informação, de fato, de um jeito, mostrando como esse tema é importante, mostrando como ele é relevante, mas sem alarmismo, né? Mostrando realmente os fatos como eles são. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Daria para ficar tranquilamente aqui 2, 3 horas falando sobre o assunto. Fico no aguardo, de repente, de um episódio com certeza, futuro, né? Com certeza. Para poder abordar mais essa questão, porque ela é muito importante. E eu vejo que ela é muito mal difundida, tanto pela de grande parte da empresa, quando eu até faço meia-culpa dos cientistas, que às vezes não sabem se comunicar com o povo mais simples, né? Que não está na bolha acadêmica. Então, aqui o nosso papel, né? De tentar aí não só melhorar a humanidade, mas também ajudar o produtor aqui no nosso país. É isso, Arthur, obrigada mais uma vez. Vamos ficando por aqui, então, com o Planeta Campo Talks de hoje. Obrigada pela sua companhia também. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.